falei no começo do programa, a gente tinha uma outra entrevista hoje, bem bacana, falando nisso, e a gente vai conversar com ele, que tem projetado o nome do Piauí lá fora, inclusive não só pela sua presença, pelo fato de ser um piauiense fora do estado, mas também por uma questão de criatividade. O que o nosso convidado cria, projeta também o nosso estado. E eu estou falando de Weider Silveiro. Ele é fashion design, ele é estilista, e ele fechou o penúltimo dia da última edição do São Paulo Fashion Week, mostrando um minimalismo super sofisticado, que bebe das fontes afetivas das suas memórias no estado do Piauí, e que chamou bastante atenção, exatamente porque ele fez essa conexão do sofisticado com o que é aparentemente simples. E aí a gente vai mostrar nas peças, você vai entender melhor o que a gente está falando. Weider, eu sempre acreditei na estética do simples, né? Eu acho que o simples, ele traz algo que só um creator como você é capaz de traduzir. Então, queria agradecer o teu tempo de dividir com a gente o que é esse trabalho que você fez na São Paulo Fashion Week. Só lembrando que o Weider, ele está na line-up da São Paulo Fashion Week desde 2021, né? Então, esse ano foi mais uma experiência nova, e eu tenho certeza que cada vez que você participa, uma experiência diferente da outra. Então, bem-vindo ao Falando Nisso e obrigada pela sua presença. Oi, eu que agradeço. Um prazer estar falando com você, Maia. Um prazer estar falando para o Piauí. Eu me sinto muito feliz em levar a bandeira, em defender o nosso estado fora do Piauí, em trazer a riqueza cultural e a força dos artistas piauienses para o mundo, né? Sim, para o mundo. E você fala para o Piauí especificamente, mas hoje a gente está em 7 canais abertos, né, para todo o Brasil, em 18 canais fechados, e pela Banda KU em parabólicas no Brasil inteiro, isso sem falar do digital. Né? O Grupo Meio Norte faz muita convergência digital, então, assim, o céu é o limite para a gente. Aliás, não é o limite porque tem os satélites, né? Nossa, que maravilha, né? Isso é muito bom. Hoje, quando a gente fala, é muito bacana esse momento, né? Até das redes sociais, da comunicação como um todo, porque, assim, às vezes você está num micro-universo ali falando com um amigo, mas, de repente, você joga isso na rede social e o mundo todo vê. Ganha uma potência, né? Ganha uma potência. Vamos falar dessa tua coleção. Que coleção incrível foi essa que você apresentou na São Paulo Fashion Week esse ano? Conta tudo pra gente. Essa coleção, para mim, foi muito especial. Na verdade, essa edição foi muito especial. Primeiro porque o tema do São Paulo Fashion Week nessa edição foi Origens. Eu não sabia disso e eu comecei a trabalhar a minha coleção. Eu falei, eu quero falar do Piauí. Eu saí do Piauí há muito tempo atrás, morei em Brasília, morei em Fortaleza e depois vim para São Paulo. Eu já estou há 18 anos em São Paulo. E aí eu nunca tinha falado das minhas origens, né? Eu sempre fiz um trabalho que era uma roupa feminina, contemporânea, urbana, sempre preocupado com essa minha cliente e não tinha parado para olhar para as minhas raízes, olhar um pouco para trás, para a lembrança afetiva mesmo, para minhas lembranças de infância e adolescência. E dessa vez eu resolvi fazer, mesmo antes de saber que o tema do São Paulo Fashion Week, da edição, seria Origens. E foi muito bacana trabalhar isso, porque desde que eu comecei em São Paulo, a imprensa sempre elogiou o meu trabalho e sempre rotulou, de certa forma, como um trabalho sofisticado, um olhar estético cuidadoso. Existem alguns termos que eu não gosto de usar, mas sempre existia essa coisa, a roupa do Weider é uma roupa chique, é uma roupa contemporânea. E aí chegou nesse momento de olhar para trás e mostrar que é urbana, é moderna, é contemporânea e que tem muito de mim, né? Tem muito da minha verdade. E daí, eu lembrei que quando eu morava lá no sul do estado do Piauí, todas as casas próximas da minha casa tinha muito tapete de fuxico. Eu queria trabalhar
com alguma tipologia artesanal, mas eu não queria trabalhar com uma tipologia artesanal, como eu posso falar, é, colonizada. Eu Sim. pensei em trabalhar rendas, né, bilros, renascenças, mas sempre me lembrou Casa Grande, sabe? Eu falei, não, queria trabalhar alguma coisa que fosse mais ordinária, que fosse do povo, que todo mundo tivesse acesso. Eu acho que a moda está nesse momento, né? E daí me veio na cabeça o fuxico. Eu falei, a saída é o fuxico. O fuxico é lindo, o fuxico é muito bacana. E toda casa que tinha o tapete de fuxico tinha também alguma coisa feita de franjas de malha reaproveitada, né? Sim. Falei, Era sempre um grande patchwork, né? Assim, as amarrações, né? Aí você pega o fuxico e as amarrações nessas tiras de malha e lança uma coleção que para você mesmo foi um laboratório, né? total, todas as minhas coleções são laboratórios, na verdade. Eu gosto muito de trabalhar o novo. E aí eu falei, como é que eu vou construir essa roupa aqui? Eu tô conhecido no mercado por essa roupa contemporânea, urbana, feminina, com esses, com essa tipologia tão ordinária, tão comum. E, e daí comecei no desafio, né? Fui atrás de artesãos, fui atrás de o meu próprio assistente me deu muita força. Ele falou, eu acho que esse é o melhor caminho. Você está no caminho correto porque fala muito sobre a sua verdade. Eu estou vendo que você está fazendo com muita emoção. E realmente foi uma coleção que eu fiz com muita emoção e que o resultado final me surpreendeu, porque quando a gente veio fazer a prova de roupa aqui, eu e o meu stylist e toda a minha equipe, as modelos, inclusive algumas modelos de fora, modelos internacionais que estavam aqui, todas se apaixonaram por a roupa, porque assim, a roupa tinha essa força de ser algo, uma raiz minha, uma verdade minha, mas ela ficou muito contemporânea. É um fuxico que ficou muito contemporâneo. É uma franja de malha, de resto de malha, que virou um vestido absolutamente desejável. Então, o resultado para mim foi muito gratificante, para a minha equipe também, e eu acho que para todo o São Paulo Fashion Week, porque a imprensa falou muito, tem falado muito sobre essa coleção. Ela tem me rendido muitas matérias, tem me rendido muito material, clipagem mesmo, e Você sempre ganhou, destacada você como uma ganhou das uma melhores. visibilidade numa área que você nunca tinha, num território que você, embora nascido, ainda não tinha visitado como criador, né? Ainda não tinha bebido dessa fonte. Exatamente, porque as pessoas já esperavam que eu fizesse uma coleção, como eu falo sempre, urbana, contemporânea, para Você traz o fuxico, né? Agora, uma coisa que ficou curioso para mim foi que você chamou uma artesã, né, a Patrícia Gomes, de Crato, no Ceará, que incorporou a produção da coleção. Você incorporou ela à equipe de produção. Você não pensou em levar alguém daqui? Na verdade, a Patrícia, ela me surgiu como um grande presente, porque assim, foi um momento, eu estava fazendo um trabalho na Europa e o fuxico estava todo atrasado, a confecção do fuxico estava muito atrasado. Eu liguei para algumas pessoas no Piauí perguntando quem que poderia assumir essa produção, e aí eu não tive uma resposta. E o meu produtor, que é lá do Ceará, ele falou assim, olha, eu conheço uma menina que é do Crato e ela, por coincidência, está indo para São Paulo porque o marido dela é produtor musical. E aí veio bem a. Foi uma união de forças, assim, sabe? E aí, com isso, você amplia essa cadeia de produção, no sentido de que eu fico pensando como vai ser a tua entrega, né, em loja. Como para o consumidor, para a consumidora que vai usar, que deseja ter essa peça, como que vai funcionar? Hoje, na verdade, eu estou trabalhando só no sob medida. Eu não estou trabalhando com multimarcas. A minha roupa, ela é uma roupa slow fashion, ela não é uma roupa fácil de fazer. Ela tem muita produção artesanal, tem Muito muito handmade, né, Weider? muito handmade. E aí, a Patrícia, ela está coordenando isso comigo e ela está conseguindo outras pessoas para dividir essa produção. Mas, como eu falei, é uma produção pequena porque é muito sob medida mesmo.
E você tem um parceiro de tecelagem, né? Porque eu imagino que você também precisou recorrer a isso, né? Que é a tecelagem na Net Têxtil, né? Isso, a Nanete, na verdade, é minha grande apoiadora, patrocinadora desde sempre, desde que eu comecei, mesmo antes do São Paulo Fashion Week, ainda na Casa de Criadores. Eu tenho um trabalho com eles, que é um trabalho de consultoria que eu faço para eles. Então, eu desenvolvo bases com eles, eu desenvolvo tecidos com eles, e eles me apoiam, lógico, e a gente faz tudo acontecer. Muito bom. E aí, o que a gente está olhando a coleção e vendo que a cartela de cores que você usou, você traz os contrastes que são muito marcantes, hein, Wader? Eu tenho uma pesquisa de cartela muito. É uma pesquisa que eu falo que é até exaustiva, porque eu sou apaixonado por cores, no sentido de harmonias de cores. O meu trabalho, ele não é multicolorido, mas eu sempre prezo por uma harmonia muito grande, porque eu venho da cadeia têxtil, eu trabalho é, na indústria têxtil. Eu preciso montar cartelas de cores que sejam muito harmoniosas e comerciais. Então, acabou que a minha cartela, ela termina sendo algo novo, mas algo que desperta um desejo na cliente por conta da minha pesquisa em cima do mercado. Eu acho que tem isso também. Sim, o que eu acho interessante também é que cada vez que você apresenta uma coleção, mostra claramente esse teu amadurecimento. Primeiro que você já está há 20 anos nesse mercado, que é muito competitivo e que tem sido muito desafiador para quem cria nessa área, porque definitivamente nós vivemos novos tempos, né? Com as tecnologias aliadas na área de produção, com novos hábitos, novos consumidores, novas fontes. Não deve ser uma orquestra difícil de reger, hein, Wader? É um desafio muito grande, né? A moda está se reinventando, né? A gente ficou aí num hiato, eu acho, de algum tempo, não sei dizer exatamente quanto tempo, mas em que a moda ela despressurizou, ela teve que tirar o pé do freio um pouco e se repensar, se reconstruir. E aí você está nessa, tendo que você começou lá atrás, em outra realidade, você continuar como um estilista com um trabalho é, representativo, de certa forma, com uma notoriedade, é lógico que você também tem que evoluir. É lógico que a sua pesquisa tem que ser absolutamente up-to-date, você tem que estar realmente muito informado sobre tudo o tempo todo. Qual é o maior desafio, na sua opinião, hoje? Eu acho que o maior desafio da moda autoral no Brasil ainda é se manter, porque a gente tem uma invasão de grifes internacionais com um nome incrível no mercado, atuando aí mundialmente. Então, assim, e por outro lado, temos os estilistas com seu trabalho autoral, os estilistas nacionais, tentando sobreviver, porque assim a nossa roupa não é uma roupa barata, que é uma roupa feita em menor escala, com mais cuidado, com mais responsabilidade ecológica e social, pelo menos na minha marca é assim. E aí esse produto ele não sai um produto barato. E aí você concorrer com Gucci, com Balenciaga, com Chanel, é meio desleal, né? E muita coisa, né? E tem outras coisas, tem toda uma indústria que escraviza também, né? E tem toda uma questão de redes que estão dentro desse ecossistema de um jeito torto, né? Escravizando mão de obra, sem respeitar muito também o meio ambiente, com uso inadequado de várias técnicas, de tingimento, de produção, que não conversam com o tempo de hoje. Por isso que eu acho que ainda há espaço para os criadores do seu nível e de outros, né? Cada um na sua página, fazerem a diferença, mesmo com essa concorrência. Porque também as grandes marcas de luxo, elas invadiram o mundo inteiro por uma questão de sobrevivência, porque antes elas eram inalcançáveis, né? E para sobreviver, elas, não, vamos aqui se misturar junto com os outros. E ela bebe dessa fonte, dessa mistura. Não é a mistura
dita de um jeito pejorativo, mas a mistura que deixa mais rico o processo, que é um processo de aprendizagem para eles também, porque a moda da rua, ela ganhou muita força, hein, Wader? É verdade. Quanto aos meios de produções, que eles ainda são bem questionáveis, né? A gente tem os grandes grupos mundiais, que são os conglomerados, e que a gente sabe que explora o trabalho, que usa muito mão de obra barata, às vezes em condições quase que escravas. É, por outro lado, a gente tem uma conscientização grande no sentido de discurso na rede social, mas, ao mesmo tempo, quando você vai ver o dia a dia, as ações realmente, o consumidor ele não tem essa consciência ainda, né? Não é à Sim. toa que essa rede chinesa que está aí dominando tudo é quem mais vende no mundo. Existe aí essa dicotomia, né? Que eu tenho a consciência, eu vou lá e vou cobrar responsabilidade ecológica e social, mas ao mesmo tempo eu quero pagar R$ 20 na minha blusa. Então é meio, meio louco se você parar para É muito pensar. louco, são muitos desafios. Muitos desafios. Para encerrar a nossa entrevista, onde você quer chegar? Quais são os teus planos? O que é que vem por aí, Wader Silveira? Maia, na verdade, desde que eu comecei, eu sempre me preocupei com uma coisa que é representatividade, né? Quando eu comecei, eu não tinha um estilista piauiense com uma projeção nacional ou até internacional que eu pudesse olhar, e muito menos um estilista preto, né? Vindo de uma família pobre. Então, hoje eu me sinto muito feliz quando eu recebo mensagens de carinho, das pessoas falando: eu me inspiro em você, eu resolvi fazer moda porque eu comecei a te seguir, ver o seu trabalho, e eu descobri que eu também posso alcançar isso, eu também posso pegar esse caminho, porque no meu momento eu não tinha para quem olhar. Na verdade, as pessoas que faziam moda e que eram representativas, que eram famosas, digamos assim, elas eram do eixo Rio-São Paulo, né? A gente só tinha o Lino Vilaventura, que era lá em Fortaleza, Verdade. e o resto era tudo eixo Rio-São Paulo, talvez um pouquinho de Belo Horizonte. Então, assim, talvez a minha grande objetivo e desafio é ser uma referência para essas pessoas. Eu me sinto muito feliz quando eu recebo essas mensagens, que eu acho até mensagens de carinho e que me motivam muito a continuar. Muito bom, muito bom. Faz total sentido com a tua jornada e no que você conecta, né? Você é de que cidade do sul do estado? Na verdade, eu nasci numa cidade chamada Monte Alegre, é uma cidade muito pequenininha, mas aí eu já fui morar depois em Gil Boés, que é do lado, e depois em Corrente. Então, assim, eu falo que eu sou de Monte Alegre, Gil Boés, Nunca parou. não parei um só minuto. Não parei mesmo. Monte Alegre, Gil Boés, Corrente, Teresina, São Paulo. Teresina, Fortaleza, Fortaleza, Brasília, São São Paulo. Paulo. Fortaleza, Brasília e São Paulo. Não para, tá Isso. claro agora por que você faz o que faz. Wader, muito obrigada, parabéns pela coleção. Eu acompanhei as críticas, né? Você e a Bitu, né, lá de Fortaleza, foram Sim. super aplaudidos, né, com que vocês trouxeram esse frescor, né, e essa informação tão relevante de moda, que faz total sentido nos tempos de hoje, né, que a gente precisa ser preditivo e precisa valorizar todos esses ecossistemas relevantes. Então, parabéns, muito bom, parabéns pelo teu trabalho e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui falando para você. Quando eu falo que eu falo com o Piauí, é porque eu já penso nas pessoas do Piauí, eu falo, não, é um veículo que está no Piauí, eu sei que o alcance é muito maior, mas me dá muito mais vontade de falar quando eu sei que eu estou falando para um veículo Sim, que claro. está no Piauí. Sim, claro, claro. A gente está de olho em você. Obrigada, querido. Vida longa aí para suas criações e para você também, tá bom? Obrigado. Muito bacana, né? A gente ter um piauiense aí brilhando. E mais do que ser piauiense, um ser humano, de certa forma, e no nível em que ele pode escalar, influenciando, né? Isso é muito legal.